Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Vestibular Bíblico. Eu sou o seu professor e hoje nós vamos mergulhar fundo na introdução ao livro de Provérbios. Entender essa base é absolutamente essencial porque, vejam bem, este é um dos tópicos que mais aparecem no exame. Dominar o que vamos ver aqui pode ser, sem dúvida, o grande diferencial para a sua aprovação. E claro, antes da gente mergulhar no conteúdo, aquele recado rápido mas importante. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Curta e compartilhe essa aula com quem também está nessa jornada de estudos. E para quem quer um preparo ainda mais robusto, nosso material completo com resumos e questões comentadas está disponível no link aqui na descrição. É uma ferramenta poderosíssima para te ajudar a garantir essa vaga. Certo, vamos ao nosso plano de voo para hoje. Esse é o roteiro da nossa aula. Começaremos com uma visão geral do livro, depois passaremos pela autoria e pelo estilo literário, e então mergulharemos nos temas principais. E claro, a parte que eu sei que todos esperam, as dicas e as famosas pegadinhas de prova. E para fechar, vamos resolver juntos uma questão comentada para fixar todo o conteúdo. Vamos começar? Muito bem, primeiro tópico, apresentação geral do livro. Para entender Provérbios, a gente precisa primeiro situá-lo no grande quebra-cabeça do Antigo Testamento. Pensem comigo, a lei, a Torá, foi dada para governar a nação de Israel. Os profetas vêm para chamar essa nação ao arrependimento quando ela se desvia. Mas e Provérbios? O foco de Provérbios é o indivíduo. O livro trata da formação do caráter pessoal, porque a aliança com Deus, antes de mais nada, é vivida no coração. Ou seja, a saúde de uma nação começa com a sabedoria de cada pessoa. E a primeira palavra-chave que você precisa anotar para a sua prova é esta aqui, Hokmah, que significa sabedoria. Mas atenção máxima aqui. Para o examinador, não basta dizer que Hokmah é conhecimento. Não, é muito mais que isso. É a habilidade, a perícia de aplicar a verdade de Deus nas situações práticas do dia a dia. É uma sabedoria que se vive, que se experimenta, e não apenas uma que se acumula na mente. Essa distinção é fundamental, pessoal. O segundo termo essencial é mussar, ou instrução. A tradução literal dessa palavra é lição disciplinadora. O propósito de Provérbios é exatamente esse, o mussar. É a correção das nossas falhas para moldar o nosso caráter. Isso aqui é crucial para a prova, pois revela o objetivo central do livro. Não é apenas informar, mas formar o caráter por meio da disciplina e da correção. E para vocês verem que essa ideia de sabedoria não surge do nada em Provérbios, olhem só essa conexão importante para a prova. Lá em Deuteronômio, a própria lei de Deus já era apresentada como a sabedoria de Israel diante das outras nações. Isso mostra que essa busca por uma sabedoria prática, de vida, está na raiz da aliança de Deus com o seu povo desde o início. Agora, vamos para o nosso segundo tópico, autoria, data e contexto. E esse é um ponto clássico de vestibular. É fundamental entender que o livro de Provérbios tem o que chamamos de autoria composta, ou seja, vários autores e compiladores. E isso não é uma fraqueza, muito pelo contrário. Isso evidencia um processo supervisionado por Deus ao longo de séculos para registrar e preservar essa sabedoria divina para gerações futuras. E este slide ilustra esse processo perfeitamente. Pessoal, atenção, isso é questão de prova. Para gabaritar uma questão sobre a autoria de Provérbios, a resposta precisa ser completa. Tem que mencionar Salomão, claro, como uma figura central, mas é obrigatório incluir também os sábios, que eram coleções anônimas, os homens de Ezequias, que compilaram mais provérbios na época do rei Ezequias, e os autores finais, Agur e o rei Lemuel. É preciso memorizar todos esses nomes. Seguindo para o nosso terceiro tópico, vamos analisar a linguagem. É fundamental entender que o formato poético de Provérbios não é apenas para deixar o texto bonito, não. Ele é, na verdade, uma poderosa ferramenta de ensino, uma ferramenta pedagógica. A poesia aqui é projetada para forçar o leitor a enxergar a realidade como uma escolha constante entre dois caminhos opostos, o caminho da sabedoria e o da insensatez. O próprio termo hebraico para provérbio, mishal, já nos revela isso. Essa palavra é muito mais ampla do que um simples ditado. O seu significado básico é uma comparação e pode se referir a um sermão, uma alegoria, uma parábola ou até uma revelação doutrinária profunda. Entender essa amplitude é a chave para a gente conseguir interpretar corretamente as diferentes seções do livro. Agora, um ponto técnico, mas que a banca adora cobrar. Os tipos de paralelismo na poesia hebraica. Observem bem esta tabela. O tipo mais comum em Provérbios é o paralelismo antitético. Nele, a segunda linha cria um contraste, uma oposição com a primeira. Vejam um exemplo. Já no paralelismo sinônimo, a segunda linha reforça a ideia da primeira, repetindo-a com outras palavras. Saber identificar esses dois tipos é uma habilidade que o examinador vai testar.
E toda essa linguagem poética nos leva à grande metáfora que estrutura o livro inteiro, a metáfora dos dois caminhos. De um lado, a sabedoria é personificada como uma mulher nobre, a senhora sabedoria, que convida o jovem para um caminho de vida, honra e comunhão com Deus. Do outro lado, a insensatez também é uma mulher, a mulher louca ou adúltera, que seduz para um caminho de ruína e morte. Essa é a escolha diária que o livro coloca diante de nós: fidelidade a Deus ou a destruição. Chegamos aos temas principais. E embora Provérbios possa parecer, à primeira vista, apenas uma coleção de ditados aleatórios, não se enganem. Existe uma teologia muito coesa e bem amarrada por trás de tudo. O livro constrói um universo moral onde todas as áreas da vida, a nossa fala, o nosso trabalho, as finanças, estão diretamente conectadas a uma única fonte, o nosso relacionamento com Deus. E aqui está o versículo-chave, o lema, a tese central de todo o livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Anotem, grifem e memorizem este versículo. E é crucial entender, esse temor não é pavor, não é medo de castigo, é uma profunda reverência, um respeito e uma submissão à autoridade e à palavra de Deus. Sem esse ponto de partida, sem essa atitude, todo o conhecimento humano se torna inútil. Esse é o alicerce de tudo. Usem este slide como um mapa de revisão. Ele organiza os temas centrais que com certeza podem aparecer na sua prova. O grande contraste entre sabedoria e insensatez, o poder da fala como reflexo do coração, a perspectiva bíblica sobre riqueza e pobreza, o valor da diligência contra a preguiça e, claro, o tema que amarra tudo, o temor do Senhor como a base de toda a sabedoria. Estudem bem esta tabela. Muito bem, chegamos à seção estratégica, a parte que todo mundo gosta. Aqui nós vamos aprender a pensar como o examinador, porque não basta saber o conteúdo. É preciso antecipar como ele pode ser cobrado e, principalmente, como evitar as armadilhas, as famosas pegadinhas. Então, prestem máxima atenção agora. E aqui está uma pegadinha clássica, questão de prova praticamente garantida, a distinção entre os tipos de tolos em Provérbios. O examinador adora testar esse nível de detalhe. É preciso saber a diferença exata entre eles. Vamos lá. O petit é o simples, o ingênuo, aquele que é vulnerável por falta de experiência. O quecio já é o tolo mais teimoso, que rejeita ativamente o conselho. E o lacer, o escarnecedor, é o pior tipo. Ele é cínico, arrogante e zomba abertamente da justiça. Memorizem estas três categorias e suas diferenças. Agora, uma pergunta que sempre gera dúvida e aparece em questões bem capciosas. Pensem bem aí. O livro de Provérbios, ele fala sobre a vida após a morte? E aqui está a resposta. Cuidado com a pegadinha. A resposta correta exige nuance. O foco principal do livro é, sim, a vida presente, as consequências terrenas das nossas escolhas. Contudo, não é correto dizer que ele é totalmente silencioso sobre o futuro. Provérbios 14, versículo 32, por exemplo, nos oferece um vislumbre, um lampejo de uma esperança futura para o justo. Essa distinção precisa é o que separa uma resposta mediana de uma resposta de nota máxima. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos aplicar tudo o que vimos em uma questão real, no estilo do vestibular. É aqui que o conhecimento se transforma em pontos na sua prova. Vamos resolver juntos. Leiam a questão com muita atenção, com base nos ensinamentos do livro de Provérbios, qual das seguintes afirmações descreve com maior precisão sua perspectiva sobre a vida após a morte. Leiam com calma as alternativas A, B, C, D e E. Pense um instante, com base no que a gente acabou de discutir. Vamos lá. A alternativa correta é a letra C, e o mais importante é entender o porquê. Ela captura perfeitamente aquela nuance que nós discutimos. O foco é a vida presente, mas existem vislumbres de esperança para o futuro. Vamos ver por que as outras estão erradas. A alternativa A está errada porque a doutrina não é completa e detalhada. A B está errada por causa da palavra exclusivamente, que é forte demais e ignora os vislumbres. A D está errada porque o livro distingue, sim, a esperança do justo. E a E está obviamente errada, pois a morte é um tema recorrente. Viram como a nuance faz toda a diferença? Parabéns por chegarem até o final desta aula. Eu sei que o caminho do estudo é árduo, mas ele é muito recompensador. Continuem firmes nesse propósito. E não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar e de fortalecer ainda mais seus estudos com o nosso material de apoio. Que o Senhor abençoe ricamente a sua preparação. Até a nossa próxima aula!